Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Fofocas e Tal. Você já sabe, né? Nesse podcast você fica por dentro de tudo que rolou ao longo da semana no mundo dos famosos, no mundo das celebridades. Mas hoje o nosso Fofocas e Tal vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a aparência dos famosos, aqueles que mexeram aqui, que mexeram ali, aqueles que a gente nem reconhece mais. E para falar sobre isso, eu trouxe ela, uma das maiores dermatologistas do Rio de Janeiro, a dermatologista dos famosos, doutora Carolina Germano. Doutora Carol, seja muito bem-vindo novamente, né? Já é de casa. Já é de casa. Lindo. Obrigada. Estamos indo na casa prazer. nova. Amei. Aqui no Chiquérrimo. Café Cast. Olha, tá chique, né? Que bom. Doutora, e vamos falar dos famosos, né? Muita gente nessa semana andou falando: Renatinha, eu ouvi uma foto do Eduardo Costa, mas eu pensei que fosse a Xuxa e não era a Xuxa, era o Eduardo Costa. Não, eu realmente achei que era aquela coisa de inteligência artificial, que tinha modificado, Não, aquilo era ele mesmo, né? Pois é. E assim, não é que ele fez e deu errado, não, ele tá satisfeito com aquele aspecto, ou seja, ele realmente tá com dismorfia total, né? O que seria dismorfia? Não está se vendo como a realidade, ou como a maior parte da população, né? Ele ainda olha e provavelmente ele só enxerga aqueles defeitos, pontos a se melhorar, questões que o incomodam e que ele acha que ainda não melhorou. E essa busca, né, constante e eterna pela beleza. Pela jovialidade. Pelo que é, né, pautado como beleza, né? Aquele padrão. Eduardo Meneghel. Porque eu acho que nem os irmãos da Xuxa são tão... Gente, porque a Xuxa é gêmea da Xuxa. É como se tivesse nascido do mesmo ventre da Xuxa. E ele era um cara bonito, né? Eduardo Costa teve um período... No começo, assim, quando chegou... Que ele tava bem bonito. Ele era chegou mamão, a né? fazer alguns procedimentos. Aí tava com o cabelo comprido e tal. Você olhava e falava, cara, o cara tá bonito. Tá bonito. De repente, você olha... um trem humano, né? Você fala assim, gente, a Xuxa tá cantando sertanejo. Coisa. Como assim? E ele tem mulher, não tem? Não, ele tem mulher. Ou seja, tem um coleguinha ali pra dar um toque, né? Fala, não tá legal. Bom, a Xuxa fez o implante capilar. Ele também fez o implante capilar. Aí muita gente falou, não, é porque na cirurgia o cabelo realmente fica ali pouquinho, então pode ser a careca, não. Mas não é o cabelo, gente, é a boca. Exatamente. É o rosto. É a boca, é verdade, gente. Mas a gente vai falar mais sobre... Tem famoso aí que tá irreconhecível e a gente vai falar tudinho ainda hoje. Mas eu quero falar o seguinte, doutora Ana, vamos falar sobre proteção solar? Dá dica aqui para os nossos telespectadores, porque você sabe, muita gente vai à praia ainda, não passa protetor solar, ou ainda acha que protetor solar é só quando está exposto ao sol. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Me fala. Bom, protetor solar, a gente deve usar diariamente, todos os dias, ou não? Ou só realmente quando vai se expor ao sol? Hoje em dia já é preconizado, tá? Claro, com base em estudos, com base em observações, né, em índices de epidemia, que o filtro solar, ele é obrigatório a partir dos 6 meses de idade, tá? Em todas as raças, em todos os dias, em todas as épocas do ano, estações do ano. E aí a gente entra, o Brasil é o país com maior índice de câncer de pele e tal, mas as pessoas sempre acham que com ela não vai acontecer. Então, é um assunto que a gente não consegue, né, fazer o paciente aderir muito. Então, vamos falar de um outro ponto que é o que todo mundo se interessa, que é envelhecimento. Beleza, não existe qualquer componente que faça mais envelhecimento extrínseco do que a fotoexposição sem proteção. Quer dizer, então assim, fumar não é tão ruim quanto o sol. Olha, gente. Correr não é tão ruim quanto o sol. Agredir a pele com algum trauma não é tão ruim quanto o sol. O sol, a exposição crônica sem fotoproteção, é o maior fator de envelhecimento discrepante de quem faz o uso. Tanto que tem vários estudos mostrando gêmeos que usaram filtro e não usaram filtro. E aí, quando a gente fala de fotodano, que é
esse envelhecimento causado pelo sol, é muito difícil a gente reverter, porque a gente está falando de flacidez, a gente está falando de uma pele totalmente manchada, totalmente irregular, com textura, e realmente é difícil, a gente não consegue reverter. Então não adianta nada a pessoa fazer um tratamento estético e tal, e depois falar, ai, vou pegar um sol, olha que dia lindo, vou pra praia e tal, e passar um pouquinho só, ai, tô passando aqui um pouquinho. Qual é a medida certa pro protetor fazer efeito? Então, a gente tem diversos tipos de filtro solar, né? Hoje em dia a gente tenta aí fazer com que o paciente se sinta mais confortável com ele. Então tem gel creme, tem líquido, fluido, bastão. Vamos falar uma questão mais líquida, gel creme, com cor, sem cor. Então, um basicão, né? Que é aquele cremoso ou mais fluido. A gente preconiza 3 dedos inteiros, ou seja, a gente faz 3 cobrinhas daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui de filtro, para espalhar na face e no pescoço. Isso, filtro com cor ou sem cor, independente, tá? E a reaplicação a cada 2 horas. Quais os principais erros que as pessoas cometem ao usar filtro solar? Primeiro de todos é a quantidade, né? Não é muito agradável você ter que passar 3 dedos de filtro solar. Então, por isso que é tão importante você achar o sensorial adequado, né? Porque depender do filtro que você está passando, vai ficar um reboco, uma gosma, né? Então, a quantidade, com certeza. E essa questão de só usar quando está se expondo propositalmente, que seria indo à praia, indo na piscina. Isso quando passa, né? Porque a gente tem essa cultura muito, no Rio, principalmente, de bronze, né? Aquele aspecto saudável. Pois é, e aí a gente tenta ensinar que o bronzeamento nada mais é do que o seu corpo pedindo socorro, né? E tentando combater uma agressão, que a melanina, ela é um escudo que a gente só consegue produzir quando a gente é agredido. Olha aí, tá todo mundo achando que tá saudável, gente. Tá todo mundo aí pedindo socorro. Não é? Olha só. Usa maquiagem. Hoje em dia tem tanto desses, né, desses autobronzeadores. Não do Trump, né, que fica laranja, mas tem vários aí de ótimas marcas. Só lembrar de lavar bem as palmas das mãos e passar nas dobras, como cotovelos e joelhos também. Agora, a doutora Carolina, tá no ar, Vale Tudo, né? Uma novela aí que tá fazendo um grande sucesso. Já foi grande sucesso no passado, tá com esse remake e tá fazendo sucesso de novo. E tem a personagem da Thaís Araújo, a Raquel e tal. E a Thaís Araújo, em determinados momentos da novela, a gente via a pele dela com algumas espinhas. Ativas ainda. Ativas. No nariz, aí de vez em quando tentava dar uma disfarçada. Aí eu falava, nossa, como que a Thaís Araújo tá sofrendo com acne? Então vamos falar um pouquinho. E isso acontece com muita gente, comigo mesma, não sei se é por conta do uso da maquiagem. A acne em adultos. Então, a acne, que é tão comum que ela tem uma classificação, né? A acne da mulher adulta, que a gente chama, é uma acne que normalmente ela aparece depois dos 25, 30 anos, né? Na idade adulta. E, pelo incrível que pareça, ela é mais predominante em pessoas que não tiveram quadros de acne na adolescência. Então, é uma coisa muito desafiadora, porque a pessoa fica, meu Deus, eu nunca tive, o que está acontecendo agora? O que eu estou fazendo de diferente? E, maior parte das vezes, você não teve nenhuma grande mudança, tá? Tem sim uma associação hormonal, mas nada que a gente consiga enxergar em exames, por exemplo. Então a gente não tem como modular muito a causa, tá? O que a gente tem é como diminuir os fatores que reforçam essa acne. Por exemplo, dietas com muito carboidrato é péssimo para a acne da mulher adulta. Fazer reposições hormonais, principalmente com hormônios anabolizantes, é péssimo para a acne da mulher adulta. Alguns tipos de whey protein são péssimos para a acne da mulher adulta. E o chato dela é que, normalmente, ela é resistente a tratamentos tópicos. Então, por exemplo, no caso da Thaís Araújo, muito provavelmente ela já deveria estar fazendo algum reforço oral. Aí a gente não está falando ainda de Roacutan, né? Mas a gente tem algumas outras medidas orais que podem ajudar a diminuir essa inflamação. Não era o rosto todo, inclusive depois ela voltou para a nova fase da Raquel
Raquel Jarry com a pele maravilhosa e tal, mas em determinados momentos se via, aquilo ali não era maquiagem, não. E é uma coisa chata. Era acne mesmo. Claro, é uma coisa chata, porque primeiro, o que eu ouço de muitas pacientes é, parece que eu sou adolescente de novo, né? Ser adulto. Exatamente. E parece um descuido, né? Porque tá com uma pele de adolescente. Como tratar sem agredir a pele? Porque às vezes você passa um creme e aquele creme vai manchar a pele. Sim, pois é. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que ser um tratamento individualizado, tá? Não dá para comprar um produtozinho da farmácia e achar que vai funcionar para todo mundo igual. Então, assim, a gente tem que entender o que funciona naquela pele e quase que invariavelmente eu me sinto confortável para falar que a gente tem que associar a medicação oral, porque tempo é mancha nesse caso, né? E mulher nenhuma quer ficar com o rosto marcado. Ainda então, mais nos assim, dias de podendo hoje. entrar com uma suplementação oral, às vezes um antiandrogênico, uma suplementação B6, cúrcuma longa, a gente consegue reduzir muito o tempo de evolução dessas lesões. Ah, olha aí, gente, viu? Mas daqui a pouquinho a gente vem com mais fofocas e tal, dicas incríveis. Todo mundo quer uma pele. Ô, gente, você abre o Instagram, todo mundo só... Aquele filtro. Aquele filtro. Você quer estar com aquela pele do filtro, quer estar com aquele cabelo. E doutora Ana hoje, doutora Carolina, porque é Ana Carolina, tá, gente? Como eu conheço a doutora Carolina há muito tempo, eu desde a época de Ana. Daqui a pouquinho a gente volta, agora falando de uma famosa que mudou totalmente o rosto. Não sai daí, não.